Bem, no meu caso, ao contrário se calhar de muitas pessoas, a psicologia não foi algo que foi desde criança que surgiu, foi algo que surgiu mais tarde. Eu sempre estive muito mais ligado à questão da química, da bioquímica, até o meu 12º ano, altura em que tive contacto com a psicologia e foi um contacto que me fascinou logo desde o início. E tenho um momento em particular que é quando o meu pai, que é médico, oncologista e trabalhava no IPO, quando eu comecei a manifestar a vontade por conhecer um bocadinho mais sobre aquilo que é a psicologia, levou-me ao IPO para falar com uma colega psicóloga e fui ao serviço das crianças da oncologia pediátrica. E eu lembro-me que quando o elevador abriu e eu vi uma série de crianças sem cabelo, a andar pelos corredores com o soro, eu senti que eu queria fazer aquilo, eu queria estar numa área e estudar uma área que me permitisse lidar com estes desafios que são enormes. E lembro que depois da conversa, não me recordo o nome da psicóloga, mas foi uma conversa fantástica, porque no fundo alimentou aquele entusiasmo inicial com que eu fiquei e acho que foi isso, foi o ponto de partida, ao qual evidentemente seguiram-se muitos outros que me vieram alimentar a paixão que tenho hoje pela psicologia. Sim, eu sei que muitas pessoas têm muitas vezes a tendência, e bem, com toda a legitimidade, de criticar e de dizer que a formação inicial de um curso, no meu caso, uma licenciatura de 5 anos, sou antes de Bolonha, que não prepara as pessoas para a intervenção no terreno e naquilo que é a prática. Eu percebo essas críticas, mas eu vejo a formação inicial como a construção, acima de tudo, de um olhar e de um sentir em psicologia que tem que ser algo feito desta forma e que só depois, no contexto profissional, é que pode ser alimentado pela sua operacionalização. E, portanto, é evidente que há coisas no curso que gostei mais do que outras, mas no meu curso no ISPA, na sua globalidade, eu saí do curso a sentir que levava comigo o meu olhar e o meu sentir-se sobre a psicologia como ponto de partida para o desenvolvimento depois desse sentir e de evolução, que é aquilo que eu sinto que até hoje, já há alguns anos, que tem vindo a acontecer. É uma pergunta difícil e pertinente. Eu acho que é um processo e acho que a psicologia está num processo, a psicologia, através dos psicólogos e das psicólogas, de encontrar cada vez mais o seu espaço e ver reconhecida toda a sua importância e a pertinência. O atual contexto pandémico veio reforçar muito isso e veio mostrar como a saúde mental, que tem sido muitas vezes um parente pobre das políticas de saúde, tem uma importância fundamental. E, portanto, eu acho que a pouco a pouco os psicólogos e as psicólogas vão conseguindo, nos seus contextos de intervenção, nas escolas, nos centros de saúde, nos hospitais, nas empresas, porque é nesses locais que a psicologia é afirmada, que se afirma a psicologia, e eu acho que devagarinho, como disse, num processo gradual, eu acho que a psicologia vai conquistando o seu espaço com toda uma tendência de crescimento e de expansão que vejo com muito interesse, mas também com muito cuidado na forma como também vamos supervisionar esse crescimento e essa expansão. Hoje o meu trabalho em psicologia é uma motivação enorme. Eu adoro o que faço e tenho um trabalho multifacetado, portanto trabalho em diversos contextos, mas eu hoje não me via a fazer outra coisa e tenho uma enorme satisfação, e gosto muito de dizer isto, de fazer o que faço e de poder levantar-me de manhã e saber que o meu dia vai estar preenchido com coisas que claro, algumas que me provocam outro tipo de sensações, de algum receio, mas ao mesmo tempo um enorme entusiasmo, e isso é uma coisa que para mim é muito importante, sentir que é algo que a psicologia hoje, do ponto de vista profissional, me preenche por completo, e que quero continuamente desenvolver e poder ir a outras frentes, a outros contextos, através de uma série de projetos, alguns deles com a editora Ideias com História, que nos permitirão ainda alimentar ainda mais essa paixão e esse crescimento. Inevitavelmente, aliás, eu não sei se gosto muito da palavra marcas, eu diria que desafios. Eu acho que claramente hoje, já há um ano atrás, já começou com todo este contexto a serem levantados uma série de desafios às pessoas, mas não só às pessoas, às estruturas, às organizações, às comunidades. E estes desafios são os desafios que já sentimos hoje
com uma enorme responsabilidade, nomeadamente para nós psicólogos, enquanto uma das áreas que está inevitavelmente envolvida na resposta a estes desafios e essas necessidades. Temo e tenho mais receio por aquilo que irá acontecer nos próximos tempos. Eu acho que há muitas pessoas que até foram capazes por si só de lidar com este tipo de pandemia, de se adaptar, mas eu acho que há um preço e esse preço vai acabar por surgir. Um preço que não quer dizer que seja uma fatura extremamente pesada, mas na forma de desafio, todos nós estamos a enfrentar e vamos continuar a enfrentar durante algum tempo um bocadinho os resultados que esta pandemia ainda nos está a trazer e os enormes desafios que em tudo, repare, que são individuais os desafios, mas também são coletivos. E, portanto, há uma enorme responsabilidade, eu diria, de todos nós, de todas as áreas, de todas as pessoas e das estruturas, para sim colocarmos a saúde mental neste momento como uma prioridade que não tem sido, infelizmente, porque sem ela tudo o resto vai ter muito mais dificuldades em ser funcional e ser capaz de resultar daquilo que é o dia-a-dia. São imensos, são imensos. Existem muitos desafios, desde logo esta capacidade de nos relacionarmos com o outro, quer dizer, eu diria que é uma condição essencial para ser psicólogo, é ter esta capacidade de chegar ao outro, mas também de permitir que o outro chegue a nós, ou seja, por exemplo, no contexto mais clínico, mais psicoterapêutico, esta ideia de permitir que o outro ressoe em nós. E quando nós permitimos isso para fazermos um bom trabalho, isso implica também um outro desafio que eu diria que gostava de sublinhar, principalmente nesta fase em que as colegas e os colegas psicólogos estão também muito envolvidos em muitas frentes, com muitas exigências do ponto de vista profissional, que é a questão do autocuidado. E esta é uma área que eu acho que é essencial, que alguns de nós eventualmente podemos ir descurando e que isso também tem um preço. E, portanto, nós, os psicólogos, somos pessoas, como é evidente, antes de ser psicólogos somos pessoas, e, portanto, temos que ter esta noção e preservarmos o nosso autocuidado numa lógica até muito preventiva e promotora de situações na nossa vida que nos permitam lidar com depois todos os outros momentos, em que contextos for, para lidar da melhor forma, porque também só assim vamos poder responder de forma mais eficaz e com qualidade às necessidades das pessoas que nos procuram. Olha, o que lançou foi uma autêntica loucura e ousadia, até porque aconteceu numa altura em que eu estava com muita atividade e, portanto, com muitas coisas para fazer, mas surgiu basicamente da conjugação de dois fatores. Um deles, uma necessidade, e pelo trabalho que eu e a Ivone temos vindo a desenvolver, quer individualmente, mas fundamentalmente em conjunto, fomos percebendo que esta área das tecnologias, que a literatura já reconhece como uma área essencial e que precisamos ter uma intervenção muito coerente, mas também muito eficaz e também muito musculada a este nível. E, portanto, essa necessidade existe, nomeadamente ao ponto quando fomos percebendo que não existiam materiais deste tipo, materiais psicoeducativos, etc., que nos permitissem abordar junto das crianças e dos jovens estas temáticas. E, portanto, sendo uma temática claramente num contexto de inovação tecnológica, que as nossas crianças e jovens estão envolvidos, e nós também, como é evidente, achámos que um instrumento desta natureza, e agora estou a falar do jogo em particular, que pudéssemos, de uma forma lúdica, mas psicoeducativa ao mesmo tempo, abordarmos estes conteúdos, era essencial. E depois surgiu da tal ousadia que eu falava há bocadinho, de um sonho de construirmos, neste caso, um mundo em 2050 e, portanto, isso nós projetámos um cenário que é uma projeção que não é apenas nossa, é uma projeção baseada em diversos estudos que fomos lendo, daquilo que se avizinha e que se perspectiva que será a evolução do crescimento das cidades até mais ou menos a 2050, ao mesmo tempo que conjugamos aqui todo um olhar das mil e muitas crianças que participaram nos trabalhos de testagem do jogo, das perguntas, das metodologias e de professores e também de pais que foram essenciais neste percurso e que nos deram ideias fantásticas e que nos permitiu isto que para mim é extraordinário, que é criar um mundo que não existe. É evidente que é um mundo que é excessivamente tecnológico de uma forma deliberada e não fazemos ideia se em 2050 o mundo será tão tecnológico quanto isso. Há ali muitos riscos, mas também potencialidades que eventualmente existirão, mas o mais importante para nós era hoje, em 2020, 2021, ele foi lançado, portanto, já no ano passado, podermos perspectivar esse mundo e fazermos hoje já alguma coisa
se queremos que o mundo em 2050 seja diferente daquilo que nós apresentamos no jogo. O livro acaba por ser um seguimento e um passo natural neste percurso. Eu acho que era um recurso importante e que nós, à medida que fomos tendo experiências e nos foram relatando professores, pais, da utilização do jogo, apesar de ele ter um manual, que no fundo é uma iniciação à temática, sentimos que para colegas que queriam um nível de conhecimento mais avançado, que a ideia do livro, o livro seria uma resposta, uma possível resposta para isso, e por isso é que convidámos os nossos consultores do jogo, que são pessoas extraordinárias, de uma capacidade fantástica e para além de serem pessoas também elas extraordinárias, a juntarem-se a nós e a construirmos este livro com ideias, com história, e portanto eu diria que é um passo natural e não será o último passo. Portanto, isto é um projeto e é um projeto que vai crescendo e nós queremos que vá crescendo de forma sustentada, também respondendo àquilo que são as necessidades do mundo de hoje, até pela tal inovação tecnológica que eu há bocadinho falava, que é o mundo está continuamente a mudar, pois então nós queremos que o projeto Missão 2050 acompanhe essa inovação, essa mudança, para que ele próprio seja um recurso sustentável. Eu costumo dizer a brincar que quando lançámos para 2050 ficámos com 30 anos ainda de poder utilizar este jogo pelo menos até 2050 e depois então faremos um até 2080 ou qualquer coisa do género. Ótima, não posso dizer de outra forma. Aliás, mais do que ótima, numa avaliação quase aqui de resultado, eu acho que acima de tudo é olhar para aquilo que tem permitido. E eu acho que tem permitido um crescimento individual das várias pessoas com quem fomos lidando, no caso do jogo muito o Miguel e a Joana, e eu e a Ivone, e fizemos uma equipa que eu acho que foi fantástica e que é fantástica, agora com os novos elementos também da editora, que também estão a juntar-se, e uma relação sempre pautada pelo entusiasmo, e eu gosto muito de me envolver em projetos que me suscitam esse entusiasmo, essa paixão, e quando lançámos um bocadinho a ideia do mundo em 2050, o acolhimento que nós sentimos por parte do Miguel, por parte da Joana, não só acolhimento, mas o próprio entusiasmo, alimentou-nos e fez-nos acreditar que, ok, há mais pessoas que pensam como nós e que têm esta ousadia de querer construir algo que não existe, e isso para mim, esta ideia de autor, de construir algo que não existe, mas que seja algo que seja importante para as pessoas e que seja útil. Isso para nós era essencial, pela experiência que temos tido e o feedback que vamos tendo, é que criámos alguma coisa que é útil e que dá resposta ao dia-a-dia das crianças, dos jovens, dos professores, dos pais e dos adultos também nesta área tão fantástica e tão apaixonante como é as tecnologias e a internet. Ok, bom, o que me tira mesmo de sério é uma boa piada, não é? O humor é uma coisa que eu valorizo muito e eu penso que não será esse o sentido portanto, a pergunta que me fazem, mas eu acho que a ideia do humor é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que o humor e a criatividade são coisas que nos ajudam a sair do sério. Eventualmente, o que me tira do sério é às vezes perceber que em muitos momentos do meu dia não consigo estar menos sério do que gostaria. E isso, às vezes, chegar ao final do dia pensar que passei demasiado tempo sério ou preocupado ou demasiado focado, isso tira-me um bocadinho do sério. Depois, como é evidente, há questões transversais e falando agora de uma forma mais objetiva para responder à sua pergunta, há questões no mundo, quer dizer, quando vejo valores como questões de injustiça, por exemplo, é uma questão que me é particularmente sensível, quando percebo que o mundo vai evoluindo e não vai encontrando espaço para que nas oportunidades que vão surgindo ele próprio ir evoluindo de uma forma favorável, isso tira-me um bocadinho do sério quando nós, todos nós, e eu incluído, não agarramos essas oportunidades para crescer de uma forma saudável, positiva, mas acima de tudo consciente. Eu acho que falta um bocadinho esta consciência e não sei se esta questão da pandemia se não vai trazer também um bocadinho isso, não é? Tudo aquilo que se avizinhava em termos das relações das pessoas, da proximidade, das comunidades, e eu temo um bocadinho que tudo isto que passámos com um preço tão grande para todos não seja aproveitado, pelo menos esta parte, não vou dizer positiva, mas esta oportunidade que daqui decorre, que é de mudarmos de facto alguma coisa. E se isso não acontecer, isso vai tirar-me do sério, naturalmente, antecipo isso. Bom, eu já tinha alguma idade, portanto eu já vi alguns filmes e já tenho alguns filmes que marcaram, mas destacaria um que para mim é uma referência no meu processo de crescimento, que é o Clube dos Poetas Mortos, porque tem para além de todo o filme, quer dizer, o filme é brilhante, mas para além do filme em si é tudo aquilo que ele significa e também na altura em que eu o vi.
Eu vi aquele filme, eu era adolescente e, portanto, de repente, o descobrir lemas como o Carpe Diem, que o aproveita a vida, suga o tutano da vida, naquilo que é a redação do poema do Walt Whitman, que está na base também do filme, para mim é um lema fantástico, é olhar cada dia como uma oportunidade de, não vou dizer de ser feliz, porque não digo, mas para sentirmos bem-estar, para nos sentirmos bem connosco próprios. É um lema difícil e eu, apesar de ter esse lema sempre muito presente comigo, confesso as minhas dificuldades para conseguir aproveitar o tutano de cada bocadinho dos dias, mas se nós tivermos esta noção, eu acho que poderá ser mais fácil termos uma vida que nos preencha as nossas necessidades e que encontremos essa resposta. Mas claramente esse é um filme que me marcou imenso e que eu acho que de alguma maneira, eventualmente inconsciente, empurrou-me mais ali para a zona da psicologia e menos para a zona da química. Não tenho nada contra a química, mas claramente numa zona mais da filosofia, da antropologia, e cheguei à psicologia, também, talvez um bocadinho também por essa influência. Ok, eu também na altura de adolescente, um bocadinho como na questão dos filmes, foi-me interessante também por alguma literatura e até por influência do meu pai, interessei muito pela literatura russa. E, portanto, eu tenho um livro que é o Crime e Castigo do Dostoiévski, que para mim é um livro de referência, bem como o livro A Mãe de Gorky, que é um filme, que são dois livros que eu li mais ou menos na mesma altura e que têm uma característica comum e que faz muito parte daquilo que é a literatura russa, que é a densidade psicológica das personagens, ou seja, são aqueles livros em que, apesar de ter uma história clara, num enredo que é objetivo, permitem toda uma subjetividade na interpretação e no sentido daqueles livros. E eu encontrei muito na redação do Dostoiévski essa identificação com aquele personagem que é descrito de uma determinada maneira. Na minha interpretação, no meu sentir, pode ser uma coisa ligeiramente diferente. É quase como olharmos para um quadro e não termos que ter todos a mesma interpretação, eu espero bem que não, do mesmo. Eu acho que os livros do Dostoiévski permitem isso e potenciam muito esta densidade psicológica da personagem, que no fundo é as pessoas, e portanto as personagens são inspiradas em pessoas. E acho que isso para mim é um enorme desafio, olhar para as pessoas em toda a sua complexidade e não apenas por aquilo que elas aparentam, e acho que isso poderá ser de facto uma ideia interessante relativamente a um dos livros da minha vida, que será esse. Ok, depende um bocadinho dos contextos, mas de uma forma mais simplista, para não entrar aqui em grandes enredos, no final da praia ou no campo, que eu penso que será por aí que nós inevitavelmente vamos. Eu tento que os meus finais de dia de todos os dias sejam o mais perfeitos possível. E eu diria, de uma forma objetiva, é que gosto muito quando no final do dia me reúno em casa com a minha mulher e com os meus filhos e estamos todos em momentos em que o tempo não anda tão depressa como normalmente anda e, portanto, que nos permite experienciar sensações de tranquilidade, de alguma introspeção, de alegria, mas acima de tudo também de relaxamento conjunto e relaxamento familiar. E eu prefiro pensar em final de tarde perfeito em todos os meus dias, que não acontece sempre, mas que seja esse um objetivo e não apenas guardá-lo para momentos especiais ou que só acontecem pontualmente, porque isso leva-nos a que passemos grande parte do nosso tempo a não usufruirmos desses finais de tarde perfeitos. E eu gostaria de pensar que quero que mais do que momentos pontuais eles sejam regulares e sistemáticos, e luto por isso, nem sempre consigo, como é evidente.